Oi, gente, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Esse é o programa Até o Caroço, no canal Lugar Artivistas. E neste domingo a gente vai falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira e sua relação com cultura alimentar. Já já, depois da vinheta do canal. Olá, gente. Como eu mencionei logo no início, antes da vinheta, a gente vai falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento super importante do governo federal que orienta sobre a nossa alimentação e a sua relação com cultura alimentar. Para falar desse assunto, nós contamos aqui com a Ana Paula Bezerra, que eu já aproveito para convidar. Oi, Ana. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o convite da gente. Bem-vinda aqui ao Até o Caroço e canal Lugar Artivistas. Maravilhoso, muito obrigada pelo convite. Vou apresentar você aqui para o pessoal. Vou começar dizendo o principal. A Ana Paula, ela é cozinheira. E Isso. ela é muito influenciada pela cozinha da sua avó, com quem ela aprendeu a cozinhar, a dona Marivone Brígido Bezerra. É uma cozinheira apaixonada que tem essa influência super forte da avó. Mas a Ana Paula também é graduada em nutrição e tem mestrado em nutrição e saúde pela UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. A Ana Paula é especialista em transtornos alimentares e em obesidade. Nas suas pesquisas, ela enfatiza obesidade, síndrome metabólica, microbiota intestinal e risco cardiometabólico. Atualmente, a Ana Paula é doutoranda em biotecnologia no programa RenorBio, da Universidade Estadual do Ceará também. Ela já atuou como coordenadora acadêmica do curso de nutrição no Centro Universitário FANOR, Unifanor, por 5 anos, onde ela é docente desde 2015. Falei certinho? Acho que sim, né? Certíssimo. Fiz questão de enfatizar aí o seu lado cozinheiro e a sua influência da dona Marivone. Falei correto o nome da sua avó, Marivone? Perfeito, Marivone Brígido Bezerra, conhecida como Dona Mimosa. Era Dona Mimosa. Dona Mimosa que desde sempre, eu acho que eu me lembro, o primeiro prato que ela me ensinou foi panqueca, que até hoje é o meu prato preferido, né? E eu acho que eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos de idade. A gente ficava com um banquinho do lado do fogão, ela me ensinando e mostrando como é que fazia panquecas, né? E assim, é uma coisa muito querida, muito norteadora até hoje. Que bonito. Mas vou chamar logo o Roberto Araújo, que ele vai amar ouvir essa tua história. Espero que ele tenha ouvido essa história. Oi, Roberto. Professor! Gente, o Roberto é gastrônomo, historiador, é membro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o OCA, onde nós somos amigos e colegas, e professor do Instituto do IFCE, lá no campus Baturité. Eu nunca sei dizer exatamente IFCE, porque mudou tanto, né, Roberto? O IFCE é o que? Instituto Federal de Ciência e Educação do Ceará. Tá? E o seu é lá o campus de Baturité. O meu campus é Baturité, exatamente, lá no Obrigada por Maciço. esclarecer. Eu sempre fico tão insegura de dizer a sigla IFCE, que eu prefiro não dizer agora, eu vou recorrer sempre a você. Gente, obrigada por estarem aqui conosco no programa e no canal. A gente vai falar hoje sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Para a gente nortear aqui a conversa, e eu não ficar perguntando o óbvio para a professora Ana Paula, eu vou dar aqui já para vocês uma introdução sobre o que é o guia. Tá? O Guia Alimentar para a População Brasileira é uma publicação do Ministério da Saúde, ou seja, do governo federal, e teve a sua primeira edição apresentada em 2006, seguindo orientações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Na ocasião, a OMS orientou governos que produzissem e oferecessem à população informações acessíveis sobre alimentação saudável, considerando também os aspectos da cultura alimentar local.
Aí, em 2015, né, alguns anos depois, foi lançada uma segunda edição do guia. Aí, essa edição, ela traz algumas inovações, ela se tornou uma edição, digamos, mais completa, porque ela traz também informações sobre os princípios, as escolhas dos alimentos, a alimentação da população brasileira, segundo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, sobre o ato de comer, a compreensão e a superação de obstáculos, além dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, e também como se deu o processo de elaboração do guia, ou seja, a versão a partir de 2015 é um documento mais completo, né, que explica por que o guia foi pensado desse jeito. Eu sei isso de cor? Não. Eu estou olhando aqui no Brasil de Fato, tá? Numa matéria bem legal, que eu vou pedir para a Roberta Bonfim, aqui nos bastidores, para ela colocar o link para vocês. Tem muita coisa sobre o guia, tá? Na internet, mas eu achei essa matéria do Brasil de Fato bem legal. Então, assim, o guia é isso. Deixa eu aproveitar e pedir aqui para a Roberta colocar também um link para uma edição do guia, tá, gente? Aqui a gente vai fazendo o programa, editando, tudo ao mesmo tempo, produzindo, tá bom? Vou passar para vocês a edição, o link da segunda edição, que é essa mais nova, a partir de 2014, 2015, tá bom? A Roberta vai colocar aqui para a gente. Então, é isso. O guia é um documento que orienta a população sobre, muito resumidamente falando e grosseiramente, sobre o que seria uma alimentação adequada, saudável, de acordo com a nossa cultura alimentar. E aí é uma coisa que eu acho muito bacana que o guia faz, ele traz essa inovação. Vejam que de 2006 para cá não é muito tempo, né? Só de 2006 para cá, o governo, orientado pela OMS, resolveu fazer essa relação entre alimentação e cultura para a população, né? Eu acho que foi um ganho muito importante em termos de políticas públicas de alimentação. Ana Paula, você como cozinheira e nutricionista, o que você ressaltaria do guia que você acha que é importante? Como é que você vê esse documento para a população, assim, o uso dele, a importância, enfim? O guia é realmente norteador, né, na nossa vida. Eu acho que como brasileira, como nutricionista, como alguém que gosta de comida, o guia traz uma possibilidade, né, porque, na verdade, o que é o guia, né? O que o guia pode oferecer, né? Ele é um instrumento que ele tanto apoia como ele incentiva, né, a promoção, né, de saúde e também as práticas alimentares, vamos dizer assim, sustentáveis e também saudáveis e sustentáveis, né? Não só para o indivíduo, como também para a coletividade, né? O coletivo. Então, ele é um instrumento que favorece, né? E aí ele vem trazer para a gente, dividido muito bem, ele apresenta princípios. Bom, o guia, né, eu recomendo primeiro que, né, seja lido, seja folheado, ele é lindo, né? Assim, tem muito bem estruturado, já foi usado como, vamos dizer assim, como base para a elaboração de outros fora do Brasil, claro. E, assim, dentro da minha profissão como professora, mas também como nutricionista, a gente usa muito, né, na educação alimentar, né? E, assim, o grande diferencial que eu acho do guia em relação ao que se divulga e que fala sobre alimentação é que ele não foca no nutriente. Não é o feijão, não é o selênio do feijão que é antioxidante, não é isso. Ele foca no alimento mesmo, né? Na prática. Então, ele é muito bem estruturado e dividido. Eu acho que eu coloquei, depois eu vou mandar o link, mas tem 2 capítulos dentro do guia que são muito interessantes, né? Que é o 4º e o 5º, se eu não me engano, E aí a gente vai, né? Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre ele também, assim, destrinchar nesse formato. Mas é basicamente isso, ele é um guia mesmo, e ele ensina você a fazer escolhas, né? E levando em consideração as regiões, que eu acho muito bacana, né? E é isso.
Poderia falar assim por muito tempo só sobre ele, mas dentro da divisão dele é muito interessante. A gente vai colocar aqui o link para o guia, porque é importante que as pessoas saibam que ele é um documento que você encontra na internet facilmente. Você ressaltou, né, Ana Paula? É um livro bonito. Ele existe impresso também. Eu acho até que eu tenho. Ah, tá aqui imagens dele, gente. Olha que bacana. É um documento feito, muito consistente, robusto. E se eu não puder ter uma versão impressa dele, uma versão física, na internet você encontra para baixar, ou seja, não há motivo, né, para a gente não conhecer, a não ser a falta de divulgação, né? Eu acho que a gente precisa divulgar que esse guia existe. E, Roberto, você também, como cozinheiro e como membro do OCA, o Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o que você poderia nos dizer assim, sobre essa relação que o guia finalmente passou a fazer entre alimentação e cultura, né? Ok, foi uma orientação da Organização Mundial de Saúde, mas acho que isso demonstra para a gente que esse órgão, né, que é um órgão para o mundo inteiro, tá ligado, tá antenado na importância da gente valorizar culturas alimentares, né? Como a Ana Paula disse, não se trata alimentar-se não se trata só de ingerir nutrientes, né? Tem outras coisas envolvidas. O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, primeiramente agradecer mais uma vez a professora Ana Paula, né, por aceitar o nosso convite de estar aqui, de dialogar e trazer, né, para a gente essa discussão que é tão importante, né, no momento que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, né, no Brasil em particular, a fome aí se alastrando, né, sociedade adentro a cada dia, né, os dados quando aparecem são alarmantes com relação a isso. A gente discutir sobre a alimentação, ela vai ser sempre algo extremamente significativo, extremamente importante, né? E principalmente na medida em que a professora já trouxe um pouco, né? Esse documento, me parece, eu não li ainda com profundidade, mas eu dei uma olhada nele, na sua estruturação, eu vejo que ele ele deu passos à frente em relação a documentos anteriores, não só em relação ao guia lá de 2006, mas outros documentos lá no século XX relativos a isso, desenvolvidos a partir de diversos governos que tentavam, digamos, criar determinados padrões alimentares, sugestões, guias de receitas e procedimentos, enfim, a gente quando começa a pesquisar, a gente vai encontrar muitos desses documentos, mas todos esses documentos, eles eram muito focados em criar algo uno, algo que valesse do Oiapoque ao Chuí, desconsiderando absolutamente que as culturas alimentares elas se distinguem não só de uma região para uma outra, mas às vezes dentro de um mesmo território as culturas alimentares se diversificam. Podem até ser compostas pelos mesmos ingredientes, mas a forma as maneiras de transformar esse alimento em comida variam, consequentemente os resultados também variam, consequentemente os gostos se distinguem, e todos esses elementos, quer queiramos ou não, eles têm importância, têm significado e têm impacto na vida e no processo alimentar dos grupos, das pessoas, né? Isso, por muito tempo, né, foi negligenciado, né? Mas eu vejo o documento como algo muito importante e que coloca, né, uma discussão que nós, particularmente, né, Kerla, a gente já dentro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o OCA, já faz um tempo que a gente discute isso, né, a necessidade de se compreender que toda e qualquer ação, toda e qualquer política pública ou não, pública ou privada, que passe por sistemas alimentares
por questões alimentares, não podem desconsiderar as culturas alimentares. Tá? Não adianta, isso é uma discussão polêmica até, mas diz assim, a dieta mediterrânea é a melhor do mundo. Mas melhor para quem? Melhor a partir de quem? Né? São perguntas fundamentais porque trazem à tona que existem divergências, que existem não divergências, mas distinções, ok? E que essas distinções precisam ser respeitadas. E principalmente, né, creio que a questão fundamental é dos grupos, das pessoas, dos segmentos se apropriarem, digamos assim, de um ponto de vista mais intenso e de pertencimento da sua própria cultura, de uma maneira geral, porque isso pode impactar desde a comida no ambiente doméstico, a comida fora de casa nas suas múltiplas possibilidades, a comida na merenda escolar, a comida lá no hospital, enfim, né? Essa discussão ela permeia a sociedade como um todo. Eu vejo, a princípio, né, que o guia alimentar ele dá passos significativos muito importantes. E aí você tocou numa coisa que é essencial e que eu gostaria de perguntar para a professora Ana Paula, né? Como você avalia, professora, nesse momento, né, um documento tão significativo como esse, tão importante, tão amplo, tão profundo, né, tão responsavelmente elaborado, como é que ele está sendo, digamos, divulgado, disseminado e apropriado pelos segmentos sociais? Será que já dá para avaliar, fazer uma mensuração disso? Ou ainda é muito cedo, já que ele é relativamente recente? Eu não saberia sobre como mensurar, né, em vários setores. O que a gente orienta, principalmente para aqueles que na saúde pública, saúde coletiva, quando a gente está trabalhando com os alunos, né, das áreas de estágio, a gente enfatiza exatamente essa divulgação, né? Como que eu vou chegar e falar, né, num atendimento, olha, o correto é você comer 4 frutas, 5 frutas por dia, tem que dar prioridade às frutas cítricas, agora nesse momento a imunidade, vamos tomar. Isso é uma ideia que o próprio documento traz, que é exatamente isso. Parece que todo mundo sabe sobre saúde, o que é correto comer, mas na verdade isso não é aplicável a vários grupos. Quando eu estou falando do guia alimentar para a população brasileira, a gente não está falando de crianças, né? Abaixo de 2 anos, tem um guia específico para isso. E lá dentro, o que eu gosto, a parte que eu mais gosto, se eu não me engano, é o capítulo 4 e 5, ele fala sobre a comensalidade, né? Sobre o ato de comer, sobre como deve ser feito isso. E eu acho, professor, que ainda é muito pequeno, né, o alcance dele, do que a gente espera. Na verdade, a gente fala a nível acadêmico, a gente discute isso, mas nas comunidades está sendo feito isso. Como que eu vou falar? Como o senhor abordou sobre fome? Como é que eu posso chegar numa comunidade e falar sobre o guia alimentar, sobre o que é correto? Hoje eu estava indo para um compromisso e fiquei parada numa rua porque tinha uma feira livre, né? Minha felicidade, abacaxi no chão, frutas espalhadas, pessoas comprando. Eu tirei algumas fotos. Aquilo ali, né, seria uma oportunidade maravilhosa da gente levar alunos, levar profissionais. Vamos lá, como é que eu posso escolher? O que, é que eu posso fazer com isso? Né? A nutrição e a gastronomia se encaixam perfeitamente nessa possibilidade da informação, dessa transmissão, né? Mas, na verdade, eu acho que é muito pouco ainda divulgado. Inclusive, entre os profissionais, alguns não conhecem, não utilizam como uma ferramenta de educação nutricional, por exemplo. Nossa, eu estou muito impressionada assim, com uma coisa. Eu não sabia que existe o guia das crianças. Eu estou até procurando aqui para colocar o link para a gente, tá? Mas faz todo sentido, né?
É claro, tem um menores guia de 2 anos. para menores de 2 anos. Então, esse guia do qual nós estamos falando agora, ele atende a pessoas maiores de 2 anos, né? É isso. Certo. E outra Porque lá coisa... ele fala exatamente... Oh, desculpa. Pode Ele falar. fala exatamente dessa coisa da família, né? Como é que eu devo comer? Eu devo comer com regularidade, não ficar beliscando, ok. Eu devo comer em companhia, né? Que é o que a gente fala quando você tem criança, adolescente, local apropriado. Comer no quarto não é um local apropriado, né? Então, essa coisa de levar a comida à mesa, de sentar, de compartilhar. É claro que a gente sabe também, como tem outro enfoque dado ao guia, das dificuldades de aplicar isso, né? A gente sabe que comprar, cozinhar, né, suja, demanda tempo, organização, você precisa ter uma organização de compra, de execução, os horários incomuns que a família senta para fazer isso. Então, ele enfoca essa coisa da necessidade de você estar compartilhando, né? Uma coisa que a gente parece que é senso comum, mas não, né? Muitas famílias não compartilham. As crianças precisam entender, né, que o que o pai e a mãe comem, que ele compartilha dessa alimentação, né? Não existe você fazer comida para adulto e comida para criança que já pode comer com os pais, né? Nessa idade que a gente está falando. E ele fala sobre isso também, né? Então é importante a gente trazer isso do compartilhar, do comer, do estar junto, né? E aí, voltando lá, quando a gente estava falando da minha avó, né, que me ensinou a cozinhar e tal, eu lembro da mesa todos os dias, né? Posta, todo mundo almoça junto, de noite tem, querendo ou não, senta e a gente vai conversar e faz. Isso parece meio difícil, é meio louco você está dizendo, olha, faça isso hoje. Algumas pessoas dizem, Ana, não consigo. Meu horário é diferente do meu marido, que é diferente da minha esposa, que é diferente do meu filho, a gente não se encontra para comer. Então, o que é que a gente pode fazer, né? E aí é um desafio. É como a gente pode organizar isso. Porque eu acho que uma das coisas que o guia diz é exatamente sobre isso. Como você pode organizar a sua alimentação, a sua vida, né, nessa parte de o que devo comer, não naquela coisa do nutricionismo, que é dos ingredientes, do princípio ativo, né? Ele está falando mais sobre realmente o que é que eu posso comer à noite. Eu vou comer açaí com tapioca, né? Tem dizendo lá. Ele fala sobre compota de genipapo, eu achei maravilhoso, que eu acho que é uma das poucas coisas que eu não como, é genipapo, mas tem lá ele sugerindo sobre compota de genipapo. Então, ele transita norte, nordeste, sudeste, sul, ele traz isso de uma forma tão, tão linda, né, que você consegue se ver lá, né, não é a rúcula, não tem só rúcula, tomate, cereja, não, ele fala, inclusive ele explica para você entender dos grupos e fazer as escolhas, que eu acho que aí a grande sacada, o que eu devo comer e como. Então, eu faço as minhas escolhas, né? E isso eu acho fundamental. É uma coisa que também, professor, é pouco divulgado, né? As pessoas meio que seguem dieta, seguem a dieta da irmã, da prima, aqui viu na revista, que tem online, mas a gente tem que pensar no que é possível, né? Dentro de um cenário nordeste. Guia. É isso. Eu acho que é legal porque é um documento que serve. Se eu estando aqui, lendo aqui no Ceará, e outra pessoa ao mesmo tempo lendo lá no Rio Grande do Sul, é o mesmo documento e nós ambos vamos encontrar soluções e orientações para as nossas diferentes realidades, né? E pelo que eu entendi, então, Ana Paula, e aí acho que o fato de ser um documento relativamente novo até ajuda a explicar. Me parece que na clínica nutricionista, dos profissionais de nutrição, ainda então não é um documento muito ativo, né? Assim como orientação. Eu entendi isso? Me corrija, por favor. Não, se eu tiver... a gente orienta, né, a nível de graduação, quando você está nas suas disciplinas, quando você está na faculdade,
os alunos são, sim, orientados a seguir o guia, a entender, a perceber, é explicado, é divulgado, né? O que eu quis dizer é que, de fato, né, a gente não vê muitos colegas usando isso, a não ser que, por exemplo, eu vou trabalhar com educação nutricional. Aí sim, eu vou usar. Mas, assim, dentro de um consultório, quando você está trabalhando com algum tipo de paciente, né, pelo que eu vejo, né, é pouco utilizado ainda. Eu não vou dizer assim, é amplamente utilizado, né, mas é de conhecimento de todos. É de conhecimento de todos. Na prática clínica, que talvez ele ainda não tenha, né, essa presença mais marcante. É porque a nutrição tem o quê? Tem vários, né, eu tenho a nutrição clínica, eu tenho a nutrição de saúde pública, que aí eu vou ter, né, um uso muito mais amplo, penso eu, e pela minha experiência de ver, que alcança mais. Quando eu estou num consultório atendendo, a minha orientação é baseada no guia. Claro, eu vou respeitar a cultura, eu vou respeitar os horários, eu vou respeitar as limitações, né? Essa informação, de uma forma geral, é dada. Eu não sei te dizer como isso está sendo mensurado, tá? Certo. A impressão que tem é que ele poderia, sim, ser mais utilizado. Estamos falando, assim, de impressões, né? Porque não temos... Impressões, então... não vejo, não conheço nada que tenha dito quantos % né, tenha sido utilizado, não. Mas a impressão que se tem é que em uma área ou outra ele é mais utilizado e em alguma outra ele é menos. Né? Certo. Professor Roberto, o guia, ele traz para a gente, então, essa noção da diversidade da alimentação brasileira, né? Do receituário, até do receituário brasileiro, talvez a gente possa dizer assim, que se ele chega a sugerir uma compota de genipapo, né? Então ele sugere também preparos, né? Eu acho que sim, eu não li o guia em pormenores, assim. Mas a gente vive, ao mesmo tempo, professor, um momento na humanidade, assim, de meio, não sei se é forte dizer, padronização da alimentação, né? Com os ultraprocessados, com a superindustrialização do setor de alimentos, a gente vive hoje uma realidade que é praticamente assim, de em qualquer lugar do mundo você encontra os mesmos produtos disponíveis, né? Não estou me referindo a você encontrar as frutas, até porque a gente até encontra, na verdade, hoje as frutas também estão aí espalhadas pelo mundo inteiro, né? Uma amiga minha que mora no Canadá, semana passada, ela fez um post assim no Facebook, a Clara Quintela, meu Deus, encontrei saputi. Ela ficou encantada, porque ela está morando há uns 10 anos lá no Canadá e nunca tinha visto saputi lá, e ela ama saputi, e ela encontrou saputi. Então, assim, a gente encontra as frutas de diferentes regiões em diferentes lugares do mundo. Mas a gente vive um momento de padronização de dietas e padronização do jeito de se alimentar também, assim, considerando isso, né? A oferta igual para todo mundo. Você diria, assim, que o guia pode ser uma ferramenta de resistência, então, contra isso? Olha, eu não sei se de maneira muito objetiva dizer que é uma peça, uma ferramenta de resistência, mas o que eu vejo pelos princípios que são postos no guia, né, ele aponta caminhos, certo? A grande questão, aliás, mas ele aponta caminhos, mas ele também não tem condições de dar respostas para uma série de processos e mudanças que a própria sociedade, né, nesse sistema mundo que nós vivemos, que a sociedade transita por essas transformações. Uma coisa você já trouxe. Hoje em dia, nós temos cada vez um movimento mais intenso de padronização do que se consome em todo mundo, né? Quando a gente olha, a gente sabe, isso é um dado que é público e notório, que existem 10 conglomerados empresariais que controlam mais de 90% da alimentação em escala planetária, em escala mundial.
né? E para estes setores, a padronização ela é fundamental, porque ela facilita a escala de produção, ela facilita a oferta, né? Ela possibilita uma maior absorção, um maior consumo desses produtos. Esse é um grande problema, né, que o guia sozinho não vai ser capaz de dar resposta. Mas, ao mesmo tempo, se ele não é capaz de dar resposta, mas ele ao apontar caminhos, ao apontar possibilidades, ao chamar atenção, ao alertar para determinadas questões, ele deixa, digamos assim, como possibilidade, caminhos, e aí sim, possibilidades de caminhos de resistência. Agora, eu recorro àquela frase que é muito batida, principalmente nas redes sociais, né? Caminhante, o caminho se faz ao caminhar, o caminho se faz andando, quer dizer, vai depender muito do quanto os segmentos sociais vão ser capazes de absorver esses apontamentos, né? Esses caminhos, essas indicações feitas. A professora falava de ter encontrado uma feira hoje no meio da rua. Algo que me chamou a atenção no dia de hoje, ao transitar por uma das avenidas aqui de Fortaleza, é que a gente já encontra caju sendo vendido no sinal de trânsito, né? Nós estamos no início de outubro, mal caíram as chuvas do caju e a gente já encontra, né, caju sendo comercializado nos sinais de trânsito. Então, aí nos traz uma questão que é a relação entre alimento e sazonalidade, aquilo que para a nossa cultura cearense é a famosa época, né? Nós estamos chegando na época do caju, né? Na época disso, na época daquilo, e esse é um elemento muito significativo, sabe? Eu vejo que do ponto de vista cultural, foi é uma perda muito grande. Por um lado, a gente diz, não, aumentou a oferta de alimentos, mas esse aumento dessa oferta de alimentos, muitas vezes se dá em detrimento de produtos que são nossos, de alimentos que são nossos, e essa coisa da sazonalidade, da época disso, da época daquilo, se perde um pouco, e com isso, cada vez mais, nós nos distanciamos dos nossos referenciais de cultura alimentar. Então, o guia, ele aponta caminhos muito importantes. Agora, cabe à sociedade, aos segmentos os mais diferentes, despertar para a necessidade de conhecer. Eu já nem falo nem em aplicar inicialmente o que está posto lá, mas de conhecer, de se permitir conhecer. Entende? Porque sem conhecer eu não vou ter condições de efetivamente implementar, né? Então, assim, além dessa questão da homogeneização de produção e de consumo, que é um problema seríssimo para o planeta, não só para nós, humanidade, mas para o planeta mesmo em si, há uma outra questão do ponto de vista cultural, que o guia também não é responsável por trazer respostas, mas que tem um impacto muito forte, que é o ato de cozinha. Ele já não, quer dizer, o ato de cozinha entendido como a transformação do alimento em comida, né? O que era algo antes, digamos assim, líquido e certo, que dentro das famílias haveria sempre quem fizesse isso, do ponto de vista do conhecimento, não estou falando, aquela pessoa que vai ficar destinada a isso, mas do ponto de vista de conhecer mesmo. Hoje já se discute do ponto de vista da arquitetura, eu acho isso criminoso, mas se discute do ponto de vista da arquitetura, fora do Brasil e no Brasil, a construção de condomínios em que os apartamentos não tenham mais cozinha, que as cozinhas sejam coletivas dentro dos condomínios. Ora, se eu não tenho cozinha, eu não vou precisar aprender a cozinhar. Eu vou me lançar cada vez mais a comer comida pronta, que vai ser trazida até mim, e a pandemia implementou demais isso, né? Da gente lançar a mão dos aplicativos, de uma série de questões. Então, existe uma de impactos, dentro da sociedade que nós vivemos, eu vejo impactos culturais muito profundos que nós precisamos discutir. E uma dessas questões é como é que nós seremos capazes de nos apropriar das indicações feitas por um documento tão significativo
quanto esse. Né? A gente vê a discussão na imprensa, na grande mídia, sobre a importância dos aplicativos na distribuição de comida, mas não se questiona que comida é essa. Sem essa pergunta, a cultura alimentar ela se esvai, né? Infelizmente. Então, assim, eu vejo que o guia ele é muito significativo, ele é muito importante, mas preciso que exista um esforço público e um esforço de próprios segmentos da sociedade em disseminar, em divulgar, né? E não é somente através da grande mídia, mas é levar mesmo para as bases, para as bases sociais, para as comunidades, né, para os setores onde nós trabalhamos. Eu trabalho num curso de gastronomia. Se você perguntar ao alunado, vocês já leram o Guia Alimentar Brasileiro? Ai, a maioria vai dizer, e existe isso? Quer dizer, se nós estamos num curso voltado diretamente para a alimentação e a gente não tem essa apropriação, fica muito difícil. E eu vejo, por outro lado, sabe, que para encerrar esse momento meu aqui de fala, que as perspectivas de maiores transformações, eu particularmente aposto, ou tento apostar muito, nas novas gerações, sabe? Por isso eu vejo a merenda escolar como algo tão importante. Aí eu sou capaz de dizer assim, olha, tendo o cuidado devido, a merenda escolar sim é um espaço de resistência, de disseminação, de preservação, de desenvolvimento de boas práticas alimentares. Tá? Esse talvez fosse o grande espaço para esse guia ser tão discutido, sabe? Ser disseminado mesmo, criadas versões o mais didático possível e ser levado para as comunidades, e ser levado para as escolas públicas, que são aquelas que atendem a maior parte das crianças e jovens desse país. Entendi. Eu falei em resistência, Ana e Roberto, porque em 2020, né, no ano passado, em julho, acho que no meio do ano passado, a gente fomos surpreendidos por uma tentativa, né, assim, o Ministério da Agricultura e Pecuária puxou uma reunião com o Ministério da Saúde, se não me engano, para propor uma revisão no guia, né? Uma revisão neste guia que já é tão novo. Infelizmente, gente, eu me desculpa, eu não sei em que pé está, eu tentei encontrar informações mais recentes sobre isso, eu não sei em que pé ficou, mas o Ministério da Agricultura propõe revisão no guia e uma das principais críticas é ao que eles chamam, o que é chamado de nova classificação. O guia, ele classifica a alimentação, os alimentos, mais ou menos assim. No grupo 1, né, que é de acordo com o grau de processamento do alimento. Né? Os alimentos do grupo 1 são aqueles alimentos in natura ou minimamente processados. Né? Porque não quer dizer que porque é processado, né, gente, é ruim. A grande crítica é aos ultraprocessados. Mas vamos chegar lá. O grupo 1, os alimentos in natura ou minimamente processados, são aqueles obtidos diretamente de plantas, animais, ou que passam por alterações mínimas, né, como lavagem e empacotamento. O grupo 2 são os óleos, gorduras, açúcar e sal, que são extraídos in natura ou diretamente da natureza para serem usados na cozinha. O grupo 3 são os alimentos processados, são aqueles fabricados basicamente com adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, ou seja, há uma adição. E o quarto grupo são os alimentos ultraprocessados, né, cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivo da indústria alimentícia. Né? São aquele grupo que a gente, brincando, mas não é de brincadeira, na verdade, a gente até se pergunta, mas isso aqui ainda é comida? Né? Então, o guia, é claro que o guia ele orienta que a gente privilegie no nosso dia a dia os alimentos do primeiro grupo, que são os alimentos in natura, que privilegie, né? Não quer dizer que só coma disso, até porque o guia considera também não só a cultura alimentar, mas a gente tem que considerar também as diferenças sociais, as diferentes realidades sociais, né? E aí o Ministério da Agricultura surpreendeu, né, o país com
essa proposta de revisão do guia. Então, o que me leva a pensar assim que esse guia, que é elogiado no mundo inteiro, né? A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, chegou a dizer que o guia brasileiro é um dos 4 melhores do mundo. E o que eu li em algumas matérias assim, é que a nota do Ministério da Agricultura que pedia a revisão do guia chegava a dizer que o guia brasileiro é considerado um dos piores do mundo. Então, assim, fica meio claro assim, uma intenção, né, de intervir nesse documento, que me parece assim, um tanto quanto absurda, né? Mas, enfim, estamos aí, como já disse antes, vivendo um momento de supervalorização de ultraprocessados, né? Sim. Então, Sim. por isso que eu falo assim, poderia ser, né? Potencialmente, poderia ser um instrumento de resistência, né, gente? Vocês acompanharam? Alguém sabe me atualizar como é que está isso? Ou se parou, ou se houve mudança? Eles queriam rever exatamente essa parte do ultraprocessado, né? Ele é muito enfático em falar sobre in natura ou minimamente processados, né? Existe uma orientação, né, de diminuição ou não evitar o consumo daqueles alimentos ultraprocessados. E ele mostra lá, por exemplo, quando você vai comprar um produto, né, que está escrito natural, e você vai ver o rótulo, minimamente ele tem 5 ingredientes. Esse produto normalmente é um ultraprocessado, né? Tem corantes, enfim, sal, gordura em elevadas quantidades, e ele tem uma saborização, né? Ele é extremamente saboroso pelo açúcar, pela gordura, e tem um preço, né? Que é possível para quem você vai optar entre uma alimentação natural e você vai ver uma processada, ela tem essa coisa do valor, né, ser menor. Então, eu não sei agora como é que está, mas eu acompanhei, teve resistência em relação a isso, eu acho que está parado, tá? Eu não sei te dizer, eu realmente hoje não vi isso. O professor falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é exatamente você se apropriar desse guia, né? Uma sugestão seria transformá-lo numa forma mais didática, né? Que as pessoas têm preguiça de ler o guia, né? Às vezes eu apresentei um ou outro, né? A gente faz um trabalho de educação nutricional, você fala, vamos discutir, tá aqui, dou um impresso, e a gente marca algumas coisas e tal, e as pessoas, mas não, é muito e tal. Então, né, eu pensei já num projeto de tornar ele uma coisa mais acessível de entendimento, né? Mais didática, dividido, mais claro. E realmente a gente tem uma experiência dita como positiva, né? Em alguns trabalhos onde a gente começa a trabalhar a família, o que o professor falou, de não ter uma pessoa específica para cozinhar, mas que todos se envolvam nesse processo, né? Seja ele da aquisição, seja ele do armazenamento, seja ele da higienização, como é que pode fazer. A gente orienta nessa passagem da organização das compras, de como você faz. E aí, no final, a gente diz, a gente está falando sobre o guia alimentar. Era isso que tinha no guia? Isso, a gente está falando e colocando para que você consiga entender, né, essa parte. E realmente o guia bate muito nos ultraprocessados, e pelo que eu li, era isso que estava incomodando, né? Professora, deixa eu entender outra coisa também. Quando eu era criança e adolescente, falava-se na pirâmide alimentar. Esse conceito ainda existe, é usado? Qual é a diferença de pirâmide para o guia? São os grupos alimentares, né, que o guia muito lindamente traz, né? Ele traz explicando o que são os cereais, ele explica verduras, você vai entendendo. A pirâmide seria como você... na verdade, eu não trabalho com pirâmide, tá? A gente trabalha mesmo com o guia, né? E lá dentro a gente
coloca a classificação dos alimentos, até tinha colocado aqui para a gente falar. Ele fala sobre feijões, grupo de feijão, cereais, tubérculos, e lá dentro, explicando isso, né, a gente torna, quem a gente está educando, vamos dizer, essa educação nutricional, é você explicar para ele como, e isso é utilizado na vida, né, através das escolhas conscientes desses grupos. A pirâmide era dividida, tem a pirâmide americana, tem a pirâmide, né? A gente tem a divisão dos grupos e quantas porções você pode utilizar por dia, calculando em torno de uma quantidade X de calorias, tá? A pirâmide, pelo que eu sei, é utilizada assim. É a divisão dos grupos, né? E algumas, lá dentro tem as porções que você deve consumir, tá? Ela é amplamente divulgada, sim. Então, existe ainda, porque eu fiquei pensando, será que a pirâmide foi substituída pelo guia? Mas não, estou entendendo então, que o guia tem como referência a pirâmide, né? E a pirâmide também isso. Que o guia, ele não diz quantidades. Não fala em quantidades. Tá? Ah, tá. Não fala em quantidades. Ele não é prescritivo. Ele não fala para você que você tem que comer X frutas. Não, ele não fala sobre isso. Ele mostra, inclusive, combinações, sugestões para um almoço, para um jantar, para um café da manhã, para um lanche rápido, né? Tem as fotos e lá as sugestões, mas ele não prescreve, ele não diz de acordo com, sei lá, baseado em 1.400 calorias, 1.500, 2.000 que você deve consumir. Ele não fala sobre isso. Ele ensina o que você deve ter no seu prato, né? Nas porções, o que eu devo ter, um terço, quanto que eu devo ter de verduras lá dentro, a proteína, né? E aí a gente tem essa orientação lá dentro. Eu acho maravilhoso isso também, né? Sim. Carla, posso falar? Pode falar. Não. Assim, eu acho que uma coisa que a professora falando, você falando, e aqui a cabeça a mil aqui tentando processar essas questões todas, né? E muitas vezes a dificuldade de apropriação e de chegar dessas informações nos mais variados segmentos sociais, muitas vezes também passa pela questão da linguagem, né? Eu falei, ó, esse guia precisa chegar lá na escola básica, no ensino médio, chegar aos jovens, mas se ele chegar no formato que ele tá hoje, o jovem vai olhar e dizer, tá louco que eu vou ler isso aí? Para que eu vou ler esse negócio? Agora, transforme as informações essenciais contidas lá, em mangá, por exemplo. Né? Esse desenho, né, feito aí na origem, né, oriental, japonesa, nessa linguagem mais que chega mais próximo desse jogo, talvez isso vá despertando da mesma maneira que a experiência, que a própria vivência, né, de ir discutindo, às vezes sem a pessoa nem saber que está sendo discutido, e só no final diz, olha, isso aqui é o guia alimentar. A pessoa, puxa, mas é assim tão direto? É possível compreender? Então, acho que também nós precisamos, e aí incluindo todos nós que temos essa preocupação reflexiva, da gente efetivamente encontrar ou buscar encontrar essas linguagens, né? Mantém o conteúdo, mas buscando essas linguagens que sejam capazes de aproximar. Veja que a nossa Colberta, né, já propondo levar lá para a comunidade do Poço da Draga, e a professora já topou, olha que coisa maravilhosa, de repente está aqui, a gente já pode levar uma discussão lá para uma comunidade extremamente importante para a nossa cidade, né, e é aí, Kerla, que aquela história da resistência que você falou, e eu entendi bem direitinho que você falou mesmo, quer dizer, é quando essa coisa ganha movimento dessa maneira, como poderá vir a ganhar lá no Poço da Draga, é aí que vira a ferramenta de fato de resistência, quando ela passa a ser um instrumento dialógico realmente com as comunidades, né? Então, teoricamente, né, era para que os poderes públicos, estaduais e municipais, tivessem o compromisso, olha, está aqui, então vamos pegar gente capacitada e vamos transformar isso em diversas linguagens direcionadas a determinados setores.
né? Há uma velha discussão que eu sou totalmente favorável, né? A questão da educação alimentar precisa ser introduzida para ontem nos currículos escolares, né? Das crianças e dos jovens e adolescentes. Isso, essa mudança em si, essa atitude por si só de introduzir educação alimentar baseada nesse guia, nosso guia alimentar, eu vejo como assim um grande salto objetivo assim de possibilidade de grande salto de qualidade nessa perspectiva dentro da nossa sociedade, né? Então a questão da linguagem eu acho que é muito importante. Muito. Eu vejo também assim, a gente fala de obesidade, eu não falo sobre tamanho do corpo, não estou falando sobre isso, a gente fala mais sobre as comorbidades, o que está associado a isso, né? Crianças, né, de 8, 9 anos de idade, com colesterol de total de 700, 780, né? Isso é comum você encontrar, não é uma coisa, antigamente, há uns 10 anos era raríssimo ver isso, hoje é muito comum. E aí, quando você começa a perguntar sobre o que come, o que gosta, e aí, lá no início eu falei que a criança tem que se alimentar da comida da família, né? Todo mundo senta, come e tal. Em alguns casos, a gente não vê isso. Vê o quê, professor? O Kerla? O adolescente ou a criança come o que gosta e o pai e a mãe têm uma alimentação extremamente saudável, né? E aí, não, porque não gosta e a gente não insiste, tá tudo certo. Quando o professor fala sobre tornar o guia, vamos dizer assim, palpável, né? A gente usa muito a nível acadêmico, como você perguntou, como é que a gente pode mensurar isso? É isso, né? A gente usado a nível acadêmico, o aluno fala, nossa, tá, vou ler, tá, vamos fazer um resumo, tem um resumo aí que a gente consiga entender o que é. E quando você coloca em prática, ele realmente vira, né, uma ferramenta da educação nutricional, tem pilares que são praticados nisso, e a gente pode perfeitamente tornar isso possível, não só num consultório, né, mas a gente pode tornar isso possível lá no posto da Brada. A gente pode ensinar a fazer escolhas saudáveis dentro das suas possibilidades, né? Eu fui numa comunidade falar e ela falou, mas me chamam de tia, né? Tia, eu só tenho dinheiro para comprar a salsicha. Aí eu falei, gata, troca a salsicha pelo ovo, então, né? Vamos lá. Como é que a gente pode trocar dentro desse valor? Como é que a gente pode pensar em algo? Se juntar um valor disso, como é que a gente pode transformar isso em algo que não seja tão processado, né? Se me permite, eu vou falar só um relato. Uma experiência que a gente teve na ação, né? A gente atendeu nesse dia 78 pessoas, né? Eu levei alunos de estágio, a gente ficou atendendo, era uma ação, né, grande, e aí chegou um homem, né, de 54, 55 anos de idade, caminhoneiro, falou, e eu disse, não vamos falar, deixa, vamos fazer a escuta, né, o processo da escuta. Né? Você pergunta algo e deixa ele falar sobre como é que come, o que é, como é que é a vida, e em alguma hora a gente chega e vai abordar sobre isso. E depois ele saiu e trouxe a esposa dele, e ela começou a falar, e falou sobre comida, falou sobre dificuldade, falou sobre quando tinha, quando não tinha e tal. E no final estava eu e mais 2 alunos, e ela disse, eu queria dizer só uma coisa, foi a primeira vez na vida que eu fui ouvida em relação a isso. Porque toda vida que eu chego, vocês me dão um papelzinho dizendo por que eu estou acima do peso, porque... E assim, aí vem a revolta, porque vocês me perguntam como é que é e tal. Foi a primeira vez que alguém me ouviu, né? Eu acho que aquilo ali foi de um aprendizado para todo mundo que estava, né? De exatamente isso. A gente não está aqui para dizer o que você vai comer. A gente vai dizer como você pode, né, ter acesso, dentro das suas possibilidades, a alimentos que podem te favorecer ou diminuir alguma coisa em relação no seu orçamento, melhorar a sua saúde, mas nunca jamais impor, né, sugerir mirtilo com iogurte de manhã, né, essas práticas que em alguma coisa a gente escuta, é inviável, né?
Então, assim, realmente o guia, ele traz essa educação, né? Basicamente é uma ação de educação nutricional, ele é um pilar disso. Gente, estamos terminando por causa do tempo, mas esse assunto do guia é muito legal. Eu acho, nasceu aqui uma ideia, né? Assim, a semente de uma ideia que é a gente realizar alguma coisa sobre educação e alimentação lá no Poço da Draga, tendo como base assim o guia. Acho muito legal isso. E fiquei feliz de conhecer que tem o guia para as crianças menores de 2 anos. Obrigado por me esclarecer isso. Lembrando, gente, que a gente está em outubro, né? Que é um mês em que muitas ações voltadas para as crianças são pensadas. Então, de repente, a gente começa por aí também, com essa ação lá no Poço da Draga, que a gente ainda não sabe o que é, não, tá, gente? Vamos elaborar. Mas quero agradecer vocês por terem vindo, Roberto e Ana Paula. Se quiserem se despedir, esse é o momento, porque a gente precisa encerrar. Obrigada, viu, Ana Paula, por ter Agradecer o convite, né? A vida está meio corrida ultimamente nesse, vamos dizer, segundo ano aí de pesquisa e tudo muito louco, mas prazer muito grande, né? Sou fã do projeto de vocês, adoro o OCA, né? Assim, isso é tão fundamental, isso é tão necessário para esses dias, né? Que a gente, e para a própria, esses dias de realmente de saber o que eu sou, o que eu tô, onde eu estou, o que é quando o professor fala da época do caju, aí você volta, você vai, pensando realmente assim, na cultura alimentar, no que eu posso viver, no que eu posso fazer e como é que eu posso transformar a gente, né, que é responsável por essa divulgação, como é que a gente pode tornar isso palpável para quem está lá na ponta, né? Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Roberto, vamos envolver mais o OCA, então, nisso, né? Com toda certeza. Nessa ação aí no Poço da Draga, o OCA precisa estar junto, deve estar junto, contribuindo da maneira que nos for possível fazer isso. E agradecer muito a professora Ana Paula, porque assim como você, só hoje eu fui descobrir a questão do guia alimentar para crianças com menos de 2 anos. Não sabia que existia isso, né? Eu nunca tinha escutado falar desse guia para essa faixa etária, né? E a cabeça eu fico muito mexido com esses assuntos, né? Essa questão da fome e essa relação fome-alimentação, né? Nesses tempos que nós vivemos, é uma coisa que tem mexido muito com o meu lado emocional mesmo, do que eu vejo nas ruas. Outro dia eu olhei bem nos olhos de uma senhora que estava numa determinada avenida aqui de Fortaleza, ela vendendo lá com uma caixinha, lá vendendo uma bala, sei lá, uma jujuba, e ela estava tão cansada, mas tão extenuada, era um final de tarde, começo de noite, que ela estava sentada no canteiro, eu a chamei, dei um dinheiro, ela me ofereceu, eu agradeci muito a ela, eu disse, não, eu não vou querer, eu te chamei aqui só para te dar esse dinheiro mesmo, te desejar que você tenha um melhor final de dia, enfim, tentei dizer uma palavra, mas o olhar dela era de um sofrimento e uma dor tão grande, tão extensa, uma mulher jovem, talvez aí seus 40 anos no máximo, uma criança lá com ela deitada no chão, enfim. Essas coisas têm mexido por demais assim comigo, né? E eu fico vendo algumas iniciativas que estão ocorrendo na cidade, como o surgimento de cozinhas comunitárias, né? Está surgindo aqui, ali, tem ainda não numa dimensão que talvez a gente deseje, mas tem surgido, continua surgindo, e já imaginou a gente poder consociar o surgimento dessas cozinhas comunitárias com a discussão em torno do guia alimentar, né? O guia alimentar servindo talvez de referência para a constituição, né? Dentro do possível, daquilo que essas cozinhas vão produzir, né? Dessas cozinhas se tornarem espaços de conversa e de escuta,
como bem a professora trouxe o exemplo aí, né? Então a cabeça fica a mil, pensando mil e uma coisas. Eu quero talvez até parar um pouquinho de pensar para não gerar frustração de não poder fazer tudo e agora, né? Mas fazer alguma coisa, né? Porque a nossa sociedade, o nosso povo está precisando, está necessitando, o povo pobre, em particular as crianças, as mulheres, né? Estão necessitando profundamente de mudanças, né? De perspectivas de vida. Tá? Muito obrigado, professora, muito obrigado, Kerla, e até uma próxima oportunidade. Vamos trabalhar juntos lá nessa ação lá no Poço da Draga. Mas uma ótima Muito ideia, obrigado. Roberto. Quero dizer que estamos todos mexidos com essa situação também. Gente, obrigada mais uma vez a vocês dois e por quem assistiu aqui conosco. Eu vou deixar todos os links aqui na página desse episódio do programa, tá? Até o próximo Até o Caroço. Tchau. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem. Toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comeu faz bem. Já comi banana amassada com granola, e o suco de uva eu levo pra escola.